Apocalipse 2:12 diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde tu habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negastes a sua fé em mim mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrependa-te, pois, senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada de minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O livro de Apocalipse foi escrito mais ou menos lá por ano 95 depois de Cristo, né? Vocês sabem que João estava numa ilha, desterrado numa ilha chamada Patmos. Ele era o apóstolo mais novo. O apóstolo mais novo de todos que Jesus separou dos 12. Então ele agora já estava bem idoso, e ele foi lançado na ilha de Patmos, e ali naquela ilha ele teve uma visão. E aí o capítulo 1 mostra a visão de Cristo glorificado ali aparecendo, falando com ele que tem a chave da morte e do inferno, e disse para ele: João, eu vou mostrar para vocês as coisas, para você aquilo que vai acontecer. Então o livro de Apocalipse é uma revelação. Muitas pessoas atribuem ao Apocalipse um livro confuso, difícil, obscuro, que não há uma interpretação sadia, saudável, salutar, mas não é verdade. O próprio título do livro de Apocalipse é revelação, é retirar o véu, é deixar as coisas claras. O que precisa em Apocalipse é que nós nos dediquemos à leitura de forma espiritual, para que o Senhor mostre o nosso coração as coisas que estão contidas ali. E no capítulo 2 e no capítulo 3, a gente tem uma coisa muito importante, que é o cuidado de Jesus com as igrejas. Ele escreve às 7 igrejas da Ásia Menor, na região da Turquia, e ele escreve para aquelas igrejas diretamente ao pastor da igreja, diretamente a cada pastor, mostrando para cada pastor que ele conhece a estrutura tanto do pastor quanto da igreja. Eu acho que essa palavra é muito propícia, porque nós somos uma igreja só, porém nós estamos em cidades separadas, e muitas vezes a gente vai fazendo a obra assim de uma forma dedicada, mas sem perceber que o pastor da igreja está olhando para nós. Mas ele revela no capítulo 2 e 3 um amor, um cuidado, um zelo, e nós vamos ver aqui a igreja de Pérgamo hoje com muito carinho, porque a primeira igreja, a igreja de Éfeso, é a igreja do amor. E ele fala: olha, eu conheço a igreja que perdeu o primeiro amor. Logo depois vem a igreja de Esmirna, que é uma igreja que foi perseguida. E quando Jesus manda João escrever, ele manda falar para o pastor. Ele não diz: eu conheço tuas obras, ele fala: eu conheço as tuas aflições. Para a igreja de Éfeso ele conhece as obras. Para a igreja de Esmirna, que era uma igreja perseguida, ele fala: eu conheço suas aflições, pastor. Mas a igreja de Pérgamo, que é essa igreja que nós vamos falar um pouco dela agora, ele fala para ela assim: olha, eu sei onde você está, eu conheço o contexto de vocês, vocês estão no lugar onde está o trono de Satanás. Então observe que para cada pastor, para cada igreja, ele se posiciona de uma forma diferente. Eu conheço o lugar onde você está, eu sei onde vocês moram, eu sei o que vocês estão fazendo aí,
E aí ele começa a trazer uma revelação, mostrar para o pastor que ele está atento. E uma coisa que me causa muito temor no meu coração é aquilo que eu estou pregando, ensinando ao rebanho. Porque se você observar as 7 cartas das 7 igrejas, se você continuar depois de Pérgamo, você vai chegar em Tiatira, que foi uma igreja que tinha muitos sindicatos. Eles pintavam tecidos, é uma igreja que trabalhava com a púrpura, um produto muito caro, e cada sindicato tinha adoração a um Deus. E ali o Senhor Jesus fala com o pastor de Tiatira sobre a postura deles em relação, a da igreja em relação àquela adoração àqueles deuses que havia naquela cidade. Quando ele fala para Sardes, ele fala: olha, você mostra que está vivo, mas eu sei que você está morto. Sardes tinha uma postura de quem era vivo, ele tinha assim se mostrava muito espiritual, Sardes, mas o Senhor fala: olha, você está morto, e você não engana. Pastor, você fica falando como se você estivesse em cima, mas você está por baixo. Você fica demonstrando que você está com todo esse poder, mas você não está. A igreja de Sardes era uma igreja morta, mas que todos olhavam e davam a entender que estava viva. E eu temo a palavra de Deus por isso. A igreja de Filadélfia é uma igreja que não foi repreendida. Acredita-se que essa igreja aponta para a igreja do arrebatamento, que é aquela igreja que foi levada. Mas a igreja de Laodiceia, essa é a igreja que era morna, que ele diz lá no versículo 16, e ele fala, capítulo 3, 16, ele fala: porque tu é morno, não é quente nem frio, estou a ponto de te vomitar da minha garganta. Então eu estou fazendo essa explanação para que a gente entenda o que nós vamos tratar aqui hoje na igreja de Pérgamo. E a igreja de Pérgamo, eu dei um título para ela, e o título é Pérgamo, a igreja acomodada. Nós vamos falar da igreja acomodada, do pastor acomodado hoje, dos obreiros acomodados. Porque Pérgamo não era nada mais do que uma igreja acomodada. Descansava em cima do que já tinha. Estava tranquilo. Até Jesus mandar João escrever uma carta para o pastor de lá. Havia uma perseguição muito generalizada naquela época. Nero colocou fogo em Roma e disse que pegou os culpados, e eram alguns cristãos, e aí começaram a perseguir os cristãos. Depois de Nero veio Domiciano. Domiciano foi terrível porque ele deu uma ordem para todo o Império Romano que onde tivesse um grupo de cristãos, podiam pegar e arrastar e matar. Então os cristãos começaram a se esconder nas catatumbas para adorar. Jamais haveria lá, em qualquer uma dessas cidades, no tempo de Domiciano, um culto como esse, público, com as portas abertas. E quero dizer para vocês que a igreja de Cristo, ela foi construída sobre um altar de sangue. A igreja de Cristo, ela foi construída sobre um altar de sangue, a começar pelo sangue do nosso Senhor, aquele que foi derramado na cruz. A igreja só veio surgir depois que aquele sangue foi derramado. E depois desse sangue, aconteceram outros mártires que vieram, e nós vamos falar de Antipas daqui a pouco. Vou mostrar para vocês quem foi Antipas. Esse que foi assassinado aqui na igreja de Pérgamo. Então Jesus, ele aparece aí no versículo 12, capítulo 2, versículo 12, e ele fala: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essa espada era uma espada curta, era uma espada de luta corpo a corpo, porque de qualquer lado que você passasse, a espada cortava. Não é como uma faca que um lado é cego e outro lado tem um corte. Era uma adaga específica para matar no corpo a corpo, numa luta próxima. Não era como uma espada longa, mas era uma espada. E Jesus está falando que ele fala assim: olha para Pérgamo, eu sou aquele que tem em mim, nas minhas mãos, uma adaga. Se eu passar para cá eu corto, se eu passar para lá eu corto, se eu subir eu corto, se eu descer eu corto.
E nós já aprendemos que a simbologia da espada é a palavra de Deus. Vocês já aprenderam isso na Bíblia? Escola dominical, né? É como uma espada afiada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Paulo escreve lá aos Efésios: tomai na sua mão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Jesus está falando: eu tenho na minha mão uma espada, que é a minha palavra, e com ela eu tanto vou salvar quanto eu vou julgar. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela faz aquilo que lhe apraz, ela salva, mas ela também condena. É pela palavra de Deus que nós veremos, contemplaremos a justiça de Deus e a misericórdia. Ele quis dizer que na mão dele tinha uma arma que tanto exercia misericórdia quanto exercia justiça. Então ele fala para o pastor assim: vamos tratar algumas coisas aqui. Existem algumas questões positivas e negativas que nós vamos tratar, pastor. Isso é no versículo 12. Já no versículo de número 13, que no 12 ele está com a adaga para tratar a conduta tanto do pastor quanto da igreja. Às vezes a gente pensa que nós somos absolutos na nossa igreja, que nós fazemos o que nós queremos, e às vezes nós nem acatamos a voz do nosso líder, porque a igreja é nossa. Eu que ralei aqui na igreja, eu que dei o couro. Se essa igreja está aqui assim, foi porque eu é quem fiz. Agora o pastor vem falar que eu tenho que mudar isso. A igreja não é tua, você é apenas um servo. Se você fez alguma coisa ali, foi porque Deus, pela sua misericórdia, permitiu e te capacitou que você fizesse. Então, meu amado, baixa a bola. A igreja não é nossa, a noiva é de Cristo. Repita comigo: a noiva é de Cristo. Mais uma vez, mais forte, diga: a noiva é só dele, a noiva. A Bíblia usa a noiva como uma figura da igreja. Efésios capítulo 5 fala que a igreja é como uma noiva ataviada. E quem é o noivo? Não é Cristo? Então, se eu fiz alguma coisa, foi porque Deus permitiu, me chamou e me comissionou que eu fizesse. Então a igreja não é minha. Por mais que eu tenha feito, por mais que eu fui útil e dedicado até aqui, a igreja é de Cristo. Foi quem pagou o preço, foi quem nos comprou, foi quem nos limpou, foi quem nos preparou, foi quem limpou nossas vestes, foi quem nos perdoou, foi aquele que morreu para nos levar para o céu. A igreja gloriosa é de Cristo, somente dele, e nós somos servos e estamos para servir, e somente isso. E mesmo assim ainda somos servos inúteis. E agora no versículo 13 ele vem trazendo o contexto da igreja de Pérgamo, e ele diz: eu sei onde tu habitas, e que é onde está o trono de Satanás, contudo retens o meu nome, e não negaste a tua fé em mim mesmo, nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, a gente aprende aqui que Pérgamo era uma cidade que foi capital de Roma por mais de 400 anos. Pérgamo era o centro cultural da Ásia Menor. Enquanto Éfeso e Esmirna eram centros comerciais, que eram cidades portuárias, Pérgamo não era uma cidade portuária, era uma cidade elevada. Ela ficava no alto de uma montanha, mais ou menos 300 metros acima do nível do mar, uma plataforma gigantesca, e ali era o centro cultural daquelas 7 igrejas. E por que ela era centro cultural? Era centro cultural porque ela tinha uma biblioteca com mais de 200 mil rolos de pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca que existia naquele mundo antigo. Ela só perdia para a biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito. E um dia o rei do Egito soube que o rei de Pérgamo queria fazer da sua biblioteca a maior do mundo, então ele proibiu a exportação do papiros para Pérgamo. Então, quando o rei de Pérgamo viu que não tinha mais papiros para eles
escreverem os livros e armazenarem para se tornar a maior biblioteca do mundo, eles começaram a desenvolver uma técnica de couro de animais e construíram um tecido de couro para escrever os livros e deram o nome de pergaminho, por causa do nome Pérgamo. O nome Pérgamo no grego quer dizer casamento, porque ele simboliza aquela igreja do ano 315 ao ano 500 depois de Cristo, que se aliançou com a igreja romana. Era dali. Por que Jesus fala que ali é o trono de Satanás? Por dois motivos. Primeiro, que ali era o centro político daquela época. Dali saía todas as ordens para todo mundo que era governado por Roma. Então, aquela aliança política fazia com que Satanás atuasse no resto do mundo através dos comandos políticos que saíam dos Césares. Uma outra coisa que faz com que a gente entenda que Pérgamo é o trono de Satanás, havia lá um panteão de deuses. E lá havia muitos templos para vários deuses. O maior de todos era o templo de Zeus. Só a escada que dava acesso, porque eu disse que Pérgamo tinha uma plataforma de 300 metros acima do nível do mar, e acima existia uma outra plataforma, e ali foi construído o templo de Zeus, que era o deus grego da época. Um outro templo que havia ali era o templo de Esculápio, era uma escola. Esculápio é aquela cobra que tem na medicina. Se você está fazendo medicina, existe um desenho de uma serpente, o deus cobra, que é o deus Esculápio, que é o filho de Zeus. Ele é o pai da medicina, chamado de Deus da cura, e também chamado de Salvador. Então havia ali uma alegoria de que Zeus era Deus e que Esculápio era quem curava, sarava. E ali naquela escola, naquele hospital, escola e templo, as pessoas doentes iam procurar o templo de Esculápio lá em Pérgamo, e eles ficavam deitados no chão. E se aquelas serpentes venenosas que andavam soltas no templo de Esculápio passasse sobre o corpo deles e não os picasse, então eles seriam curados. Havia também ali o culto ao imperador. Ele mandou fazer uma imagem dele, ainda ele vivo, porque essa imagem era feita depois que o imperador morria. Mas Trajano, ele mandou fazer uma imagem, e todas as pessoas, independentes de religião, tinham que ir até o templo do imperador e dizer o seguinte: adorá-lo, queimar incenso no templo lá de Pérgamo, e depois declarar alto, antes de sair: César é meu senhor. Depois que ele falasse isso, ele podia ir embora e voltar para a sua fé. Mas era por lei romana, na cidade de Pérgamo, obrigatório fazer esse tipo de saudação. E a igreja era perseguida porque não se curvava. O próprio Jesus está falando: eu tenho a seu favor, que você não negou meu nome. Você não se dobrou diante de Esculápio, você não se dobrou diante de Zeus, você não se dobrou diante de Atena, que era uma deusa. Havia um templo da deusa Atena que era um prostíbulo. Tudo que as pessoas faziam lá no templo de Atena era se prostituir. Havia lá as mulheres que eram sacerdotisas, então todo homem que passava ali, e outras mulheres, iam viver sexualmente ali com aquelas mulheres para adorar a deusa Atena. Então havia também essa deusa. E a igreja, ela suportou aquela perseguição e não negou o nome de Cristo. Mas existia um templo lá, que eu preciso falar dele. É um templo egípcio. E esse templo é da deusa Ísis, o templo de Serapis ou Ísis. Esse pessoal do Egito veio para Pérgamo, edificou um templo para a deusa Ísis, e lá dentro do templo tinha um boi, um bezerrão, um boizão de bronze, que tinha uma tampa de bronze. Ele simbolizava o deus Apis, que é o deus que simboliza a terra, a prosperidade, a fertilidade. Por isso os israelitas fizeram um bezerro de ouro. Quem se lembra disso? Quem se lembra disso?
Aquele bezerro é o deus Apis, é o deus terra. Quando os israelitas viram que Moisés demorava para descer da montanha, eles construíram um altar, um bezerro de ouro do deus Apis, que simbolizava a terra, simbolizava a prosperidade, simbolizava o crescimento financeiro. Era isso que eles queriam, era isso que eles almejavam. E dentro desse templo da Ísis, de Serapis, tinha um boi gigante, todo de bronze. Era como se fosse uma panela de pressão gigante, com tampa e tudo. Mas na igreja de Pérgamo, tinham dois problemas sérios ali. Uma coisa boa é que o povo estava resistindo, então não estava negando o nome de Jesus. Mas existiam dois problemas sérios. O primeiro problema que a gente encontra aqui é que ele diz aqui que entre aquela igreja, ele fala no verso 14: todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Se você não sabe quem foi Balaão, Balaão era um mágico, um profeta, um bruxo, que ganhou um dinheiro muito grande do rei de Moabe para amaldiçoar o povo de Israel. Porque os moabitas viram Israel avançando e não tinha como deter aquela nação, então contrataram Balaão, pagaram um alto valor para que ele amaldiçoasse. Ele era um tipo de um bruxo conhecido, ou um profeta conhecido mundialmente. E toda vez que Balaão subia na montanha para amaldiçoar o povo de Israel, Deus falava para ele: não amaldiçoa, mas abençoa. E mesmo ele querendo insistir, e quando ele abria a boca para falar maldito seja Israel, morte sobre Israel, quando ele abria a boca, o Espírito de Deus colocava na boca dele: seja abençoada a nação de Israel, glorificado Deus dos céus, o Deus de Israel. Então o profeta não conseguia amaldiçoar aquela nação. E quando Balaão viu que Deus não queria que ele amaldiçoasse, ele não conseguiu ter êxito. Preste atenção. Para ele alcançar a lucratividade, o dinheiro que ele estava proposto, ele decidiu dar um conselho para os príncipes de Moabe. Ele disse: Balaque, pega algumas meninas, umas mulheres jovens aí da nação de Moabe, e desce lá no meio dos israelitas e seduz aqueles homens, porque o Deus de Israel não aceita que aquela nação se misture com as nações pagãs. Aquele Deus de Israel não aceita que haja mistura. O Deus de Israel só queria que crente casasse com crente. O rei de Israel ensinou o seu povo a procurar pessoas de Deus. Quando fosse procurar alguém para se casar, não fosse no mundo, não fosse buscar no meio dos filisteus como Sansão fez. Mas ali mesmo em Israel tinha mulheres que atendiam o casamento necessário para que as suas famílias avançassem. Deus sempre foi um Deus moral. Deus sempre prezou pelo que é correto. E quando Balaão viu que não conseguia amaldiçoar, ele disse para Balaque: manda umas meninas lá, seduz os homens de Israel e faz eles comer os sacrifícios que nós levantamos para os seus deuses aí. E assim a Bíblia diz que aconteceu isso. Esse foi um conselho de Balaão. E lá naquela igreja existia pessoas, uma doutrina de sensualidade, de mistura, de união de pessoas que... Obrigado, meu jovem, obrigado. De pessoas que eram de Israel, da igreja, que acabavam, eles ensinavam que não tinha problema casar e ir atrás de pessoas ímpias, que serviam a outros deuses. E é um pensamento que está até hoje no meio da igreja. Porque a gente está cansado de ver irmãos arrumando namorados e namoradas lá no mundo, e com aquela conversa fiada de que vai ganhar ele para Jesus. Aí daqui a pouco você vê aquela pessoa faltando, se unindo de forma errada, abandonando seus ministérios,
A gente está cansando. Essa doutrina de Balaão existe dentro da igreja. E ele visava a lucratividade. Havia dinheiro no jogo. Lá nessa igreja de Pérgamo também tinha problemas com dinheiro. Porque a doutrina de Balaão não é somente a sensualidade e a mistura. Não, havia um outro problema. É o bem bolado. São pessoas que manipulam sua fé para buscar lucratividade. Às vezes aquele casal que coloca o dízimo junto, mas não é como Ananias e Safira. São aquelas pessoas que nunca retiram o primeiro, sempre deixa para tirar depois. E não se preocupam com o que a igreja está passando. Isso no meio evangélico. Isso aí, sabe o que é isso? É doutrina de Balaão. Ei, é doutrina de Balaão! No meio da igreja. Se vocês quiserem compreender isso, compreendam. A doutrina de Balaão, o bem bolado financeiro, a sensualidade, o divórcio que Deus fala, eu odeio o divórcio, está impregnada, essa doutrina está impregnada na igreja. Veio de Pérgamo, estava em Pérgamo e ela não saiu. Porque, sabe por que eu digo isso? Porque se todos os membros da igreja fossem dizimistas, a igreja teria crescido muito mais. Porque essa é uma parte que a igreja precisa que ande bem. E eu fui mais além, eu fiz aqui. Valeu, boy. Eu fui em busca de mais informação e eu descobri que essas igrejas, elas sinalizam que são igrejas acomodadas. Elas estão felizes como estão, não estão com tempo para investir em evangelização, em células, nós estamos aqui sobrevivendo, vamos fazer aquilo que dá, e o que não dá a gente vai tocando conforme a coisa vai aparecendo. Então, uma outra pesquisa nas universidades americanas do estado de Colômbia e de Iowa diz que 80% dos jovens evangélicos entrevistados já tiveram relação sexual sem estar casado. Eu vou repetir, isso que eu estou falando para vocês não é nada de achismo, não foi eu quem coloquei esses números, é só pesquisar. 80% dos jovens evangélicos que foram entrevistados já tinham tido experiências sexuais. Para 26% dos evangélicos entrevistados na pesquisa, não é pecado fornicar se existir amor. Vocês sabem que Satanás colocou aí um negócio que amor é tudo. Não importa se é homem, se é mulher, se é animal, se é árvore, não importa. É importante amar. Se amar está valendo. Sexo fora do casamento, 13% dos crentes tradicionais aceitam o sexo fora do casamento. Os não tradicionais, 19%, só 19% é que aceitam. Então, os tradicionais, 13%, e aqueles não tradicionais, 19%, aceitam no sexo fora do casamento. O uso da pornografia é uma atividade habitual entre homens evangélicos. 60% do povo evangélico busca programas de entretenimento na igreja. A igreja acomodada é assim. Ela está acomodada. As coisas estão acontecendo naturalmente. Não há necessidade de nós nos empenharmos nisso. O importante é que a gente está indo lá. A gente vai no domingo, dá o nosso glória a Deus e está valendo. Não há compromisso, não há dedicação, não há renúncia, não há entrega. Aquele crente não sente dor e se esquece que a igreja de Cristo foi construída em cima de um altar de sangue. Jesus na cruz do Calvário, gemendo e chorando, não estava brincando, estava construindo a sua igreja. Quando ele diz está consumado, ele está dando para nós uma carta branca para avançarmos pelo mundo e ganharmos as pessoas para Cristo. Igreja, irmãos, não é lugar de entretenimento. Se você vai à igreja atrás de buscar alguma coisa para entreter o seu tempo, você está errado, está fora da visão bíblica, está fora da visão de Deus. Surgiram nos dias de hoje a igreja emergente. A igreja emergente é aquela que foi criada para satisfazer os crentes inconformados com a igreja que estão.
principalmente a igreja em célula. Porque a igreja em célula, o camarada tem que virar líder, tem que fazer curso para ser líder, tem que treinar um colíder, tem que abrir uma casa, tem que multiplicar, tem que fazer casa de paz. E eu não estou cansado, eu vou procurar uma igreja que ninguém me veja, que seja tudo escuro, que eu adore a Deus, e que se eu for nascer, o pastor não vai me reconhecer porque está tudo escuro, e eu não quero compromisso, e se a igreja é emergente. Muitas pessoas estão vivendo esse tempo. E nós precisamos pensar, porque a mesma desafio que havia na igreja de Pérgamo há para hoje. Nós, os pastores da igreja, nós precisamos estar atentos a isso. Como é que está a igreja que eu estou dirigindo? Como é que estão nossos jovens? O que eu preciso fazer para trazer esses jovens para mim, para perto da igreja, para perto de mim, para perto da palavra? O que eu preciso fazer para que essas mulheres se envolvam mais no evangelho? O que eu preciso fazer para melhorar a evangelização? O que eu preciso fazer para alcançar aquele que está perdido debaixo da ponte? O que eu preciso fazer para ganhar aquele rico que fica dentro de um condomínio que não vê ninguém? Eu preciso fazer alguma coisa, mas muitos pastores estão como os pastores em Pérgamo. Pastor acomodado, igreja acomodada. Pastor desanimado, igreja desanimada. Pastor desmotivado, igreja desmotivada. Pastor animado, igreja animada. Pastor motivado, igreja motivada. Pastor cheio do Espírito Santo, igreja cheia do Espírito Santo. Pastor que ora, igreja que ora. Pastor que prega, igreja que prega. Pastor que fala do amor de Deus, igreja que fala do amor de Deus. Então, ao pastor da igreja de Pérgamo, escreve ao pastor, escreve ao pastor, porque é com ele que eu vou tratar. Só pensa em trabalho, só pensa em tantas coisas, e não faz com que essa igreja caminhe. Está conformado. Vai ter uma igreja conformada. O jovem adulterou. Mas é o problema do pai dele. Eu não sou o pai dele. Olha, fulano divorciou, está vivendo com outro. Mas o que eu posso fazer? O mundo está assim, normal. Nós temos a palavra. Essa ordenação que vão receber hoje aqui, essa ordenação é uma autoridade que a igreja, que Jesus diz que tudo que for ligado na terra, será ligado no céu. Então nós precisamos despertar para essa dura realidade. Nós temos que estar cuidando da nossa comunidade, porque ela não pertence àquela parábola dos talentos, que o homem vai embora e deixa os talentos na mão de um, na mão de outro. É um exemplo vivo de nosso ministério. Meu Deus, eu não me conformo que essa igreja não cresce, eu não consigo dormir direito porque essa igreja não anda, entra mais gente aqui e sai muito mais por lá de lá. Eu não consigo, o que está fazendo, o que está acontecendo? Será que eu preciso estudar? Será que eu preciso ler? Será que eu preciso me informar? Será que eu preciso jejuar mais? Será que eu preciso, o que eu preciso? Será que eu preciso viajar? Será que eu preciso conhecer outras igrejas? Será que eu preciso conversar mais com o meu líder? Mas aqui eu toco do meu jeito, eu não quero ajuda de ninguém, e a igreja não anda. Está emperrada, que nem os carros de Faraó, aquelas rodas emperradas. Aquele pastor com aquele óculos de cavalo, que não consegue enxergar nada. Pastor de Pérgamo. O desafio de Pérgamo é o mesmo desafio para nós hoje. Como pregar a verdade sem se envolver com o mundanismo, com o secularismo que existe nos nossos dias? Como eu, sendo pastor, vou ensinar esse rebanho e fazer com que esse povo não seja arredado por um mundanismo? Essa é uma preocupação do pastor, irmãos. É nossa. Isso é para tirar o nosso sono. Isso é para nos acordar de manhã e falar: meu Deus, eu preciso. Nós, pastores, e eu estou falando com os pastores porque hoje é um dia de ordenação. Então é uma mensagem bem específica. Nós, pastores, cuidamos de carga viva. Eu, quando tinha 15 anos,
chegou na granja que meu pai cuidava, 60 cabeças de ovelhas. E meu pai disse: eu sou o filho mais velho, Jonas, você vai cuidar das ovelhas. Eu com 15 anos, nunca tinha visto uma ovelha. E veio uma ovelha que estava doente, um macho. E aquele macho estava deitado, chegou deitado, e eu nunca tinha visto ovelha. E papai disse: Jonas, você vai cuidar das ovelhas. Você vai levar de manhã para o pasto, você vai ficar o dia inteiro no pasto. De tarde você traz do pasto, põe aqui na cobertura, nesse parte fechado, depois você vai para a escola. E você vai cuidar dessa ovelha aqui que está doente. O remédio dele é esse aqui. Eu dava numa garrafinha de Guaraná Brahma, aquela garrafinha marrom. A gente colocava o tipo de uma coisa de mamadeira ali. E eu ficava dando na boca daquele bicho. Ele não queria beber. E eu tinha que jogar dentro da garganta. Um menino de 15 anos, bobão, caipirão, né, que mal tinha uma televisão a válvula naquela época. E eu tendo que cuidar daquela ovelha. E eu comecei a cuidar daquelas ovelhinhas. E um dia eu cheguei, uma semana depois, eu estava cuidando todo dia daquela ovelha doente. E quando eu cheguei lá no local onde ela estava, um dia, corri lá, eu andava sem camisa, um menino solto. E quando eu cheguei lá, que eu fui dar o remédio para aquela ovelha, ela estava durinha. Estava morta. E eu tentei mexer e tal, e eu não conseguia dar o remédio. E me deu uma tristeza. Eu fiquei do lado da ovelha, o garotão, olha como é que eu era bobão, 15 anos. Deitei, abracei a ovelha e chorei. Ai, como eu chorei. Chorei. Papai chegou, eu demorei, porque eu tinha outras coisas. Papai chegou, Jonas. Eu fui, pai. Cadê você, rapaz? Você não levou as ovelhas, pai? Aí apontei para a ovelha. Morreu, a gente enterra. Aquilo ali matou minha alma. Eu aprendi que eu cuidava de cargas vivas. Não tinha Natal, não tinha Ano Novo. Todo dia eu tinha que cuidar das ovelhas. Não tinha dia de festa. No meu aniversário, o papai falava: já levou a ovelha para o pasto? Você já levou as ovelhas para pastar? Eu disse: não, pai, então vai levar. Não tinha dia de santo, não tinha dia de rei, não tinha dia dos 7 espíritos, não tinha nada. Eu tinha que trabalhar. Estava chovendo, estava sol. Então nós, pastores, nós cuidamos de cargas vivas. Quem trabalha numa empresa, quando dá a sua folga, vem para cá, se esquece. Mas quem tem carga viva, está dormindo e tem aquela coisa, eu vou lá ver, porque pode ter algum bicho atacando. Nós, pastores, não temos paz nesse sentido. Precisamos cuidar das ovelhas como cuidamos da nossa vida, dos nossos filhos. Muito mais do que nós, porque muitas vezes nós temos que tirar da nossa boca para dar para os nossos filhos. E o pastor de verdade é aquele que, na maioria das vezes, renuncia a algo que seria seu para dar para as suas ovelhas. Há uma responsabilidade muito grande na nossa vida para cuidarmos dessas ovelhas. Então, quando a gente viaja, eu sempre falo: olha aqui, eu vou viajar. Você cuida disso, você cuida daquilo, você cuida daquilo outro. Eu vou para o Rio, igual eu fui ao Rio, eu falei: Rosângela, você cuida aí. Ô fulano, você cuida aqui. Karina, olha lá, fulano, tem que visitar. Olha, na ceia, leva lá a ceia para a irmã Josina, que está velhinha, com 80, 90 anos vai fazer. Não pode deixar de levar a ceia, não pode levar a fralda geriátrica. Liga para a tesoureira, por favor, não deixe, vai comprar a fralda, leva lá e entrega para ela, leva a cesta básica. Ednei, leva a cesta básica, não esquece, eu vou estar viajando, vou estar fora, mas cuida, porque eles estão vivos, a igreja é uma carga viva, o pastor não pode fazer corpo mole. Porque senão fica a igreja acomodada. Pastor acomodado, igreja acomodada. Pastor desmotivado, igreja desmotivada. E aqui a Bíblia fala que havia uma outra doutrina naquela cidade, chamada a doutrina dos Nicolaitas. E ele fala no versículo 15 que ele odeia essa doutrina. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos Nicolaitas. Nicolaitas vem de Nicolau, que segundo a tradição, não existe uma prova bíblica, mas segundo a tradição, Nicolau foi um dos 7 diáconos que foi levantado em Atos capítulo 6. E segundo a tradição, ele tinha uma mulher muito bonita. E ele consentia que essa mulher tivesse algum tipo de relação com outros homens.
porque ele tinha um pensamento, segundo a tradição, que havia um espírito de liberdade espiritual. A doutrina dos nicolaítas. Muitas pessoas cultivam esse pensamento dentro da igreja acomodada, de que há uma liberdade espiritual em que eu posso fazer tudo, em que eu posso curtir de tudo, que eu posso... Paulo fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu preciso ir para a palavra. Existem pastores liberais que liberam seus membros a fazerem o que eles acham, para talvez não contrariar. Tenha coragem de dizer não, tenha coragem de falar: meu amado, você quer para o inferno? Como diz André Valadão, não é crente não. Ele fala: você não é crente não. Não sei se você acompanha, eu gosto dele. Ele fala: pastor, pode fazer isso. Você fala: você não é crente não. Não é não. Então existe esse espírito, pastor Assis, não é verdade? De pessoas que pregam um liberalismo espiritual dentro da igreja. Isso é doutrina de nicolaíta e que está impregnada na igreja até nos dias de hoje. E Jesus fala aqui no verso 15: assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. E ele fala que odeia essa doutrina. Nós não podemos incentivar a igreja a essas práticas. Nós temos que corrigir a igreja e dizer: não, meu amado, você vai para o inferno assim. Não, meu irmão, não faça isso. Não, meu amado, você está em pecado. Olha, você vai pagar um preço caro pelo que você está fazendo. Você está envolvido numa situação maligna, satânica. Quem te ensinou isso? Para já agora. Não, já você nem pode mais subir no altar enquanto não resolver a situação que você está vivendo hoje. Coloca teu altar arrumado, tua vida em ordem primeiro. Vamos consertar. Pastor, posso tomar a ceia? Não, meu filho. Mas está em comunhão com Deus? Eu estou, mas largou o pecado? Não, mas que comunhão é essa? A Santa Ceia não é uma aliança, é ou não é? Uma renovação da aliança que a gente faz com Deus todos os dias. Então a renovação da aliança precisa ter arrependimento, abandono de pecado. Nós não podemos abandonar o zelo, a santidade da igreja. Porque Jesus, eu aprendo nesses textos de Apocalipse, que Jesus, ele está ligado no que está acontecendo na igreja e na vida do pastor. Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas aflições, eu sei onde você mora, que aonde você mora é o trono de Satanás. Eu sei o que você passa, eu sei que você permite os nicolaítas aí, eu sei que você permite Jezabel, eu sei que você permite a doutrina de Balaão. Jesus, irmãos, ele está ligado. E o pior de tudo é que a gente não engana Jesus. A gente não engana Jesus. Então ele cobra essas duas questões. Mas aqui no versículo 13, ele fala sobre Antipas. Olha o versículo 13. Ele diz: sei onde tu habitas e que é onde está o trono de Satanás, contudo retém o meu nome e não negastes a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Segundo André de Cesareia, Antipas foi morto no ano 92 depois de Cristo. Segundo André de Cesareia, ele foi morto em 92 depois de Cristo. Antipas era um título, Paulo, não era um nome. Era um nome, um título grego, que quer dizer ante tudo. Antipas é um título chamado ante tudo. Ele é contra tudo. Isso já mostrava a identidade desse pastor, bispo de Pérgamo. Quando diz que Antipas era contra tudo, era um apelido, um pseudônimo, era um título que dava a ele, porque ele não concordava com aquele panteão, aquelas doutrinas que havia naquela cidade.
Então as pessoas passaram a chamá-la, vem ali, o contra tudo. Ele vai criticar, nós estamos sacrificando a Zeus. Ele vai sacrificar porque lá no templo de Atena está tendo prostituição. Ele vai criticar porque ele não concorda com o deus Esculápio. Ele vai criticar, ele era um crente, o pastor era um crente, e Jesus chama Antipas de minha fiel testemunha. Quem mais você ouviu Jesus ou Deus chamar de minha fiel testemunha? Antipas foi um grande homem de Deus, um bispo de Cesaré de Pérgamo, um pastor de Pérgamo, que era contra tudo que negava a fé em Cristo, tudo que ia contra a palavra de Deus. Irmãos, a gente precisa aprender isso. Aquilo que vem ferir a nossa fé, aquilo que vem ferir a palavra, aquilo que vem ferir a nossa igreja. Começou a falar mal da igreja, se levanta e fala, aqui você não vai falar isso. Começou a falar mal da palavra, se fala aqui você não vai falar da palavra. Começa mal da palavra, começa a falar contra Jesus, aqui você não vai falar contra Jesus, porque eu sou fiel testemunha, e eu vou enfrentar você com a palavra. Eu não vou concordar que você fale mal da igreja, eu não concordo que você fale mal desse pastor, eu não concordo que você fale mal da escritura, eu não concordo que você fale mal das doutrinas, eu não concordo, eu sou contra, eu não vou aceitar. Mas os conformados, eles concordam, para não perder o amigo. Eles denigrem a sua própria identidade. E Antipas tinha esse nome, esse título, porque o nome Antipas é ante tudo, contra tudo. E ele foi preso por Nero. Mas ele conseguiu que o soltassem. Ele foi solto. Segundo André de Cesareia, ele então, depois que ele foi solto, ele se depara com o templo de Ísis, aquele que tinha o caldeirão de boi, o boi que era um caldeirão. E ele começa a pregar com as pessoas que estavam indo para o templo. Aquelas pessoas de Pérgamo que se dirigiam ao templo de Ísis, ele começava a pregar e começava a levar para a igreja. E começou a pregar e levar para a igreja, E quando os sacerdotes do templo de Ísis souberam que Antipas, o contra tudo, aquele cara quadrado, aquele cara antigo, aquele cara que não concorda com esse panteão de deuses, aquele cara que não concorda com o sexo fora do casamento, aquele cara que não concorda com as falsas negociações, com o bem bolado financeiro que nos prospera, esse cara que não concorda com esse espírito de sensualidade, quando eles souberam que esse camarada ficava levando os fiéis que iam para o templo de Ísis, para a igreja, os sacerdotes inflamaram o povo do seu templo, e aquele povo saiu pelas ruas, marchando e procurando Antipas, e quando encontraram, levaram a acusação para o imperador. Chegando no imperador, o imperador já sabia que tudo que era cristão tinha que morrer mesmo, e mandou que matasse. Então pegaram Antipas e levaram para o templo, e pegaram o boi de bronze, que era cor de bronze, e tiraram a tampa, e colocaram Antipas lá dentro, e fecharam a tampa, e colocaram fogo embaixo da panela. Sabe por que o nome do templo lá é Templo Vermelho? Porque o deus Apis, que era o deus touro, quando uma pessoa era sacrificada, ele só apagava o fogo quando o bronze não era mais cor de bronze, passava a ser vermelho. E lá dentro, lá dentro do boi, tinha uma trombeta. A trombeta saía de dentro do boi, fazia uma curva, e aquela parte maior da trombeta ficava na boca do boi, que era grande. E eles colocavam fogo, e Antipas estava lá. E o fogo começou a esquentar a panela, e Antipas estava lá. E a panela foi aquecendo, e eles não tinham onde tocar, onde pisar, e aquilo muito quente, aquilo foi aumentando, e André de Cesareia conta que ele então começa a orar. E ele começa a orar e começa a chorar, e ele falando, me livra, Senhor Jesus, me livra. Era pastor, era bispo de Pérgamo,
era fiel testemunho de Cristo. Era alguém que pregou o evangelho, que foi contra o mundanismo, o secularismo, que não aceitou a doutrina de Balaão, que não aceitou a doutrina dos nicolaítas. Agora ele estava ali gritando, e na hora que ele orava, e na hora que a dor começou a aumentar, ele gritava, e aquele grito que ele dava dentro da panela, entrava pela trombeta, e saía na boca como um mugido, transformava no boi mugindo, e quando o boi mugia, eles sabiam que o homem estava gritando, e todos os adoradores da grande deusa Íris adoravam a sua deusa. Um pastor, bispo de Antioquia, que Jesus chamou de fiel testemunha, leal, verdadeiro, não aceitava as coisas erradas, não aceitava uma vida promíscua, era uma fiel testemunha. O próprio Jesus diz, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, ou versículo 6, quando Jesus aparece, então alguém diz, esse aí é Jesus, a fiel testemunha. Esse título, veja se é 1, 5 ou 6, Paulo, esse versículo é o versículo que o próprio Jesus foi chamado e foi reconhecido. 5, está escrito o que, Paulo? E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então Jesus foi chamado de a fiel testemunha, e ele chama Antipas de a fiel testemunha. Eu vou repetir, Jesus foi chamado de fiel testemunha, e ele chama o pastor de Pérgamo de fiel testemunha. Meu Deus, irmãos, pastores, obreiros, presbíteros, preste atenção, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. E esse homem gritava, e André de Cesareia diz que ele gritava, e o boi mugia, e quanto mais o boi mugia, mais o povo adorava a Ísis, a grande deusa filha lá, de quem fosse lá do Egito, gritando, e salve a Ísis, e ele gritando, até que o grito foi cessando, o mugido foi passando, e ele foi diminuindo de tamanho, a gordura do seu corpo foi se derretendo dentro daquela panela, o caldeirão ficou vermelho, o boi ápia foi se apagando, e quando tiraram ele de lá, havia um bolinho de peles e osso, alguma coisa parecida. A igreja foi construída sobre um altar de sangue. Nós não podemos tocar a igreja como uma entidade esportiva, uma entidade de entretenimento. A igreja foi construída sobre o sangue de Cristo, sobre o sangue dos apóstolos. O apóstolo Paulo foi transpassado. Tiago foi morto. A Bíblia fala que Herodes mandou matar Tiago, quis matar Pedro, e matou também Estevão. A Bíblia fala que Estevão foi apedrejado. A igreja, irmãos, foi construída sobre um altar de sangue. Nós não podemos perder essa visão. Nós não podemos entender que o pastor é um profissional. Eu sou pastor, sou profissional, eu estou bem colocado, a minha igreja é grande. Não! O pastor é uma fiel testemunha de Cristo. E tem que estar disposto a fazer qualquer sacrifício que tenha que ser feito para que o nosso ministério seja alcançado. E eu quero aqui entrar na parte final dizendo para vocês que sabe o que aconteceu no coração de Antipas? Havia um avivamento dentro do coração dele, por isso que a igreja dele não era acomodada, ela passou a ser acomodada depois da morte de Antipas. Jesus fala, nem no tempo da morte vocês negaram, mas depois a igreja se acomodou. Então, eu quero falar para vocês sobre o avivamento.
que precisa estar no nosso coração. A igreja precisa de um avivamento. Avivar é viver de novo, é revigorar, é o sangue voltar para o corpo. Irmãos, literalmente eu vou falar para vocês o que é um avivamento. É você chegar num quarto de UTI, é encontrar uma pessoa tomada de aparelhos que façam respirar. Ele está entubado, ele está com a agulha no braço, ele está com a agulha no pé, ele está cheio de remédio, aquela maquininha ele está com um coma induzido, e o médico diz: não sabe viver, está vivo, mas não sabemos se vai viver. Você sabe o que é avivamento? É você chegar ali e sair arrancando aqueles negócios, tirando tudo da boca dele e tirando a injeção do seu braço, as agulhas, e pega na sua mão e fala: fica de pé, você está curado, volta para sua casa. A igreja precisa parar de respirar por aparelhos. Tem pastores respirando para aparelho. Faz o que dá, só faz o que dá. Nós precisamos passar urgentemente por um avivamento. Irmãos, a quarentena já acabou, as cadeiras já estão coladas, não há mais desculpas. A Bíblia diz que John Wesley, ele foi um grande avivalista do seu tempo. A sua forma de pregar é diferente. Ele ensinava as pessoas a pregarem de uma forma diferente. Ele tinha carisma nas suas palavras. Ele pregou mais em 60 cidades montado no seu cavalo. Mas a Inglaterra se rendeu aos pés de Jesus por causa de um homem. Você sabe aonde nasce o avivamento? Levanta a mão comigo assim, direita. Vou mostrar para você onde nasce o avivamento. Façam isso. Aqui, no meu coração. Ô, glória, aplaudir ao Senhor, irmãos. A glória de Deus. John Wesley, com 70 anos, falou para 30 mil pessoas. John Wesley, com 80 anos, pastor Emildo, ele pegou o ar livre na Irlanda 6 vezes por dia, pastor. O senhor está um menino. O senhor está um menino. O senhor ainda, eu quero falar para o senhor ainda Deus vai levar o senhor a fazer muitas coisas em prol desse ministério que Ele confiou nas suas mãos. A Bíblia diz que o justo, até na velhice, dará fruto. E aqui John Wesley, o grande avivalista, ele foi derramando, trazendo avivamento para as pessoas da Inglaterra, e aquela nação se converteu. Esse cara tinha uma pregação tão maravilhosa, que as pessoas vinham e caíam nos seus pés. Ele falava com tanto amor, ele cuidava tanto do evangelho, ele era tão apaixonado, era um pastor apaixonado. Diga, pastor apaixonado. Diga mais uma vez bem forte assim, pastor apaixonado. Charles Finney, ele era um cara tão apaixonado que para ele não tinha hora, não tinha tempo, não tinha chuva, não tinha sol, e ele pregava. E a história diz lá nos Heróis da Fé, você pode ler o livro, eu tenho lá, posso emprestar para você. Lá diz que Finney pregava e as pessoas vinham e agarravam nos seus pés. Eu quero esse Jesus que você prega, eu preciso desse Jesus que você prega. David Livingstone, não sei se você conhece. Quando estavam buscando lá no Senegal as pessoas para serem escravas nas colônias portuguesas e nas colônias espanholas, David Livingstone fez a viagem em direção à África. E ele chegou na África, as pessoas africanas tinham medo dos europeus, porque achavam que eles iam pegar para levar para ser escravo. E David Livingstone, que foi seguindo o rio, ele pregava nas aldeias e dizia: não, eu não vim pegar vocês para ser escravos nas colônias da América. Eu não vim pegar vocês para ser escravos nas colônias da Espanha. Não, eu vim chamar vocês para serem servos do Senhor Jesus. E um dia morarem no céu, onde eu vou morar. E aquela África que estava sofrendo a perseguição europeia, que estava sendo saqueado os cidadãos, ele agora começa a ganhar para Cristo. E milhares de africanos se renderam. E igrejas foram plantadas, porque havia
um avivamento no coração de um pastor, e no coração de um pastor, se tiver avivamento, a igreja será avivada. E John Paton, pastor João, quem foi John Paton? Foi um herói da fé, que foi pegar para os antropófagos, eram canibais, e todo mundo dizia, lá tem canibal, e ele ficou numa tenda, e morava um casal batista, também de missionários, a uns 1000 metros, e as pessoas diziam, John Paton, você vai pregar para os canibais, eles são antropófagos, vão comer você, e vão cozinhar você no caldeirão. Ele dizia, não, eu estou obedecendo um chamado de Cristo, e eu vou obedecer a voz de Cristo, mesmo que eu seja devorado por ele. E ele foi, e no dia ele acordou, e ele foi até a casa dos missionários batistas, e isso você encontra no livro Herói da Fé. E quando ele chega lá, a casa foi quebrada, os canibais pegaram o casal de missionário. Aí ele falou assim, meu Deus, eles vão vir atrás de mim, porque eles sabem que eu estou aqui. E ele passou aquele dia orando, e quando foi na outra noite, ele falou, não vou embora, eu vou ganhar esses canibais para Jesus. E a história diz, você pode ler isso lá, que no outro dia os canibais foram lá e o pegaram. Só que na ilha não tinha água potável. Quem já leu sabe o que eu estou falando. Não havia água potável, só quando chovia os índios tomavam água, o resto era água de coco, aquela dificuldade. E John Paton, o Espírito Santo de Deus falou para eles, diga para os canibais que você vai fazer chover do chão. E ele falou na sua língua lá, que ele estudou antes de ir para os antropófagos, e disse, eu vou tirar água do chão, eu vou fazer chover do chão. E eles disseram, como você vai fazer isso? Eu vou fazer, o meu Deus vai fazer chover do chão. E aí eles deram a oportunidade e falaram, então se você fizer chover do chão, nós vamos seguir o seu Deus. Agora, se não chover do chão, nós vamos comer você. E a história diz que ele então começa a cavar um poço. Ele começa a cavar um poço, com madeira, cavar um poço, e ele encontra uma mina, e começa a minar, e a água começa a subir. E ele começa a cavucar, e está cavucando, aquela água começa a subir, e aqueles canibais vieram, experimentaram da água e disseram, realmente seu Deus faz chover do chão. E ele plantou uma igreja lá. Paulo, quando fez a terceira viagem missionária, plantou uma igreja em Pérgamo. Na sua terceira viagem, ele viajou nas cidades da Ásia Menor, e ele plantou aquelas igrejas, e uma delas foi Pérgamo. Ele ficava em Éfeso, por 3 anos ele ficou pregando naquela região. E alguns historiadores dizem que foi Paulo quem fundou Pérgamo. No meio daquele panteão de Deus, no meio daquela idolatria, naquela política, daquele centro político, Paulo foi lá e plantou uma igreja, porque havia avivamento no coração de Paulo. E assim como esses homens foram avivados e fizeram a diferença no seu tempo, eu quero terminar esse sermão dizendo que você também pode fazer a diferença na cidade onde você está. Pode ser cidade de 15 mil, pode ser cidade de 10 mil, pode ser cidade de 30 mil, pode ser cidade de 200, 300 mil, como Limeira, pode ser uma cidade de 700 mil, como São José, ou 1 milhão, não sei, não importa. Mas se você estiver com o coração avivado, e se você conseguir trazer com Deus esse avivamento para a sua igreja, você vai sacudir essa cidade, você vai sacudir teus corações, você vai sacudir Itajubá, você vai sacudir Conceição, você vai sacudir Santa Lúcia, você vai sacudir a igreja da cidade de Luiz, Motorama, você vai sacudir o Vale do Sol, você vai sacudir o centro da cidade, você vai sacudir, mas primeiro tem que ter esse avivamento no seu coração, esse entendimento de que você foi chamado, e capacitado, e hoje você vai ser autorizado a ser um instrumento na mão de Deus. Eu quero convidar vocês para ficarem de pé. Quero convidar a Karina aqui à frente, por favor. Muitos de nós que aqui estão, fomos tirados das garras de Satanás.
Alguns de nós já éramos para estar mortos. Eu fui criado no Rio de Janeiro, no meio de uma vida torta, mas Deus me trouxe para o seu reino. Hoje estou aqui sobressaltar, pregando a palavra de Deus. Muitos de vocês, pastores, já eram para estar morto, mas Deus foi lá e tirou você de lá, como se tira um tição do fogo, para que você seja a diferença na vida da igreja, na história cristã, que você seja um instrumento de Deus. Vamos louvar, minha filha.